Liturgia da Palavra. 11º domingo do Tempo Comum. Primeira leitura. Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 ao 24. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem, as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 91-92. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão: É justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor. Segunda leitura. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 10. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ela vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Meu irmão, minha irmã, que alegria ter você aqui no canal acompanhando a liturgia dominical. Se você gostou, deixe um like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e também deixe aqui nos comentários o que mais tocou no seu coração. E agora, palavras de esperança e vida. Comentários da liturgia deste domingo com o nosso amigo Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira. Aqui junto com o nosso amigo Leandro Barçan, pedindo aí essa graça, essa luz do amor, da ternura e da bondade de Deus. Domingo, 16 de junho. Então nós celebramos o 11º domingo do tempo comum, as parábolas da semente, né? Tão bonito. Mas vamos então começar pedindo aí a graça, a luz do Divino Espírito Santo, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, Espírito de amor e de verdade, autor da santificação das nossas almas, eu vos adoro como princípio da minha felicidade eterna. Muitas graças vos dou, soberano dispensador dos benefícios que do céu recebo, e vos invoco como a fonte das luzes e da fortaleza que me são necessárias para conhecer o bem e praticá-lo. Espírito de luz e de fortaleza, iluminai o meu entendimento, fortificai a minha vontade, purificai o meu coração, Divino Espírito Santo, regulai todos os meus movimentos e fazei-me dócil às vossas inspirações. Espírito Consolador, aliviai as penas e os trabalhos que me afligem a cada dia e dai-me muita paciência, muita conformidade para que eu mereça fazer neste mundo tudo aquilo que é necessário para pedir o perdão das minhas faltas e gozar a luz plena da vida eterna. Vinde, Espírito Santo, e enchei o coração de todos e de cada um de nós. Amém. Então, nesse 11º domingo do tempo comum, acompanhando aí o Evangelho de Marcos, né? Nós temos aí as parábolas que são um convite à esperança, um convite à paciência, um convite à confiança nos fatos aparentemente irrelevantes, na simplicidade, na normalidade do dia a dia, na insignificância dos meios, esconde-se ali o dinamismo de Deus, que atua na história e oferece a cada um de nós os caminhos de salvação e de vida plena. Então nós temos aí a primeira leitura de hoje, que é tirada do livro, né, das profecias de Ezequiel, capítulo 17. O que fala o livro do profeta Ezequiel? O livro do profeta Ezequiel vai trazer para nós, principalmente, todo aquele episódio da Babilônia. O povo de Deus foi parar escravo na Babilônia. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, penduramos nossas harpas, né? Nós estávamos ali, eles exigiam que nós cantássemos, mas como é que nós vamos cantar se nós estamos aqui escravos, né? E aí vem essa presença do profeta Ezequiel que traz uma palavra de esperança. Gente, não vamos entregar os pontos, não. O nosso Deus, ele vai transformar o galho seco em árvore frondosa, né? A primeira leitura começa assim: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos. Arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Tá interessante, né? O profeta Ezequiel tenta trazer esperança para aquele povo desesperado. O povo estava vivendo lá na amargura, no exílio, né? Então o profeta Ezequiel tenta plantar sementes de vida, de esperança. E Deus não vai nos abandonar. Ele nos ama profundamente.
mais na frente, né, daqui a alguns capítulos, o profeta Ezequiel vai comparar aquele povo de Deus como se fosse um cemitério, onde só encontramos ossos. E aí o profeta Ezequiel vai falar: gente, eu estou vendo esses ossos se movimentarem, se organizarem em esqueletos, estão agora todos de pé. Está faltando o que neles? Músculos. Então agora esses ossos ressequidos agora estão cheios de músculos. Está faltando o que neles? A vida. Então agora Deus vai soprar e vai trazer para eles vida. Então esse povo agora vai se tornar um grande exército. E nós vamos caminhar para a vida. É bonito demais o livro do profeta Ezequiel, né? É uma pena que muitos de nós não o conheçamos bem, né? Na segunda leitura de hoje, né, Paulo fala aos Coríntios, da segunda carta aos Coríntios: estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, aqui na terra, nós somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão plena, clara, do céu, da plenitude da vida eterna. Então nós estamos cheios de confiança porque nós temos a confiança de que chegaremos lá na vida plena, né? Então nós queremos viver essa vida plena, né? E cada um de nós vai receber a recompensa. Alguns vão receber uma recompensa de castigo, né? E muitos de nós, se Deus quiser, vamos receber uma recompensa de prêmio. Castigo por quê? Porque eu, aqui na terra, vivendo esse corpo emprestado, eu me afastei do Espírito de Deus. Eu procurei viver o meu espírito, a minha vontade, o meu eu, o meu egoísmo. Aí não dá, né? Aí eu estou preparando um castigo para mim, né? É interessante, né? E o Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, né? Capítulo 4, ainda estamos no início do Evangelho de Marcos durante os domingos, né? Durante a semana nós já terminamos o Evangelho de Marcos, já começamos agora o Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus, né? Então, o Evangelho de hoje, Jesus vai trazer duas parábolas. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. Então, a primeira leitura, o Evangelho hoje, na primeira parábola, fala que o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. E aqui, nessa primeira parábola, não vai falar do trabalho do agricultor, né, que fica lá regando, molhando, que fica lá adubando, né? Não. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente. Espalhou a semente, ele vai para casa, vai dormir, acorda e vai vivendo a sua vida, né? Aí a parábola fala que a terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que formam a espiga, né? Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oração, né? Então, bonito isso, né? Aí, quando as espigas estão maduras, o homem vem com a foice, né? E aí o tempo da colheita chegou. Aí vem a segunda parábola, né? Com que poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? Aí Jesus conta a segunda parábola, né? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. E quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Bonito, né? Então Jesus gostava de usar parábolas. Por quê? São historinhas curtas e de fácil entendimento, né? Então, por meio dessas duas parábolas, Jesus então nos fala do modo misterioso
e secreto pelo qual o próprio Deus vai nos transformando e fazendo o seu reinado desabrochar em nossos corações, né? São duas as parábolas que nós ouvimos no Evangelho de hoje, né? A gente lembrou aí a sementinha, né, que é jogada na terra, cresce e se torna grande, né? A segunda é a do grãozinho de mostarda, né? Embora sendo a menor de todas as sementes, né? Podemos dizer que a liturgia da palavra hoje chama a nossa atenção para a esperança. Lembra a todos e a cada um de nós que Deus é o Senhor da história e nos garante que Ele nunca deixará de acompanhar a nós, que somos seus filhos, nessa peregrinação pela terra rumo ao céu. Ele só tem um objetivo: conduzir-nos ao encontro da vida plena e definitiva, da felicidade sem fim. Então, a primeira leitura, mais ou menos, né? Voltando a falar da primeira leitura, o profeta Ezequiel está lá junto com o povo exilado na Babilônia, mostra que Deus não esqueceu do povo. Deus não esqueceu da sua aliança, nem as promessas que fez no passado. Apesar de todas as intempéries, apesar de todos os obstáculos, apesar de todas as maldades e fraquezas do homem, né? Das crises, dos desastres, né? Então vem Deus, vem o profeta chamando a atenção daquele povo para confiar nesse Deus que é fiel e que nunca desistirá de oferecer a cada um de nós que somos o seu povo um futuro de tranquilidade, de justiça e de paz sem fim. E hoje a gente percebe que o mundo está só se afastando de Deus, né? Nessa semana que passou, eu fui numa comunidade e me pediram para poder rezar com eles lá sobre o Espírito Santo. Estavam fazendo a novena, né? Aí nós fizemos o último dia da novena e aí falamos sobre as virtudes do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Então nós falávamos que o Espírito Santo está sempre aí, né? Falávamos, por que nós estamos reunidos aqui? Porque o Espírito Santo está nos reunindo. E por que existe paz, harmonia? Então, os frutos do Espírito Santo, amor, paz, alegria. Então, aonde tem amor, tem paz, tem alegria, tem respeito, tem alegria, tem como fala? Colorido, né? Tem fraternidade, né? Aonde falta o Espírito Santo, aí vem as guerras, vem o ódio, vem a violência, vem a maldade, né? O espírito do homem, né? Então o Espírito Santo promove essa comunhão, esse respeito, né? Eu respeito o outro, eu aceito o outro do jeito que ele é, eu valorizo o outro, né? Agora, quando falta o Espírito Santo, é eu que mando, tem que ser do meu jeito. Interessante, né? E aí o Evangelho faz essa comparação, né? O reino de Deus é como uma semente de uma aparência insignificante, mas que é capaz de mudar a paisagem do mundo. Ela cresce sem se fazer notada, sem dar nas vistas, sem publicidade, mas tem em si o dinamismo de Deus, um dinamismo capaz de fazer nascer um mundo novo. Esse reino que Jesus, né, por mandato do Pai, veio nos propor. É um presente de Deus para cada um de nós. Então, o reino de Deus é uma semente invisível, pequenininha, insignificante, que se torna capaz de mudar o mundo, o rumo da história, né? Aí vem o homem e impede o reino de Deus de acontecer. É o meu reino, é o reino. Domingo passado nós falávamos, né, que o Beelzebu, é por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Aí Jesus, todos os pecados serão perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. Então, todas as vezes que nós diminuímos o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo que age para o bem, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. E se olhar o mundo de hoje, né? Quanto pecado contra o Espírito Santo por aí. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Vamos pedir a bênção de Deus, encerrando aí o nosso encontro, né? Um abraço para o Leandro, um abraço para todos os que nos acompanham, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que nós sejamos capazes de ouvir o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo agir em nós para que possamos construir o reino de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.
Amém.